sabe disso, tá? Vamos sentar, fica à vontade. Padre Júlio, batalhador incansável. Há muito tempo estava querendo sua visita aqui, viu? Para a gente continuar acompanhando de perto esse seu trabalho tão bonito, junto às crianças e adolescentes carentes portadoras do vírus HIV. Lembrando que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são islâmicas e acreditam em Deus, né? Como o Sheik acabou de dizer. Para mim, eu deixo absolutamente aberto a nossa profunda ignorância diante, né, de compreensão. Acima de tudo, é isso mesmo. E a Mara, que é evangélica, mas aqui a gente diz assim, Deus é um só, né, Mara? Um beijo no coração de vocês. Um beijo, te amo. Há muito tempo te amo. É verdade, eu também. Olha, eu penso assim, que a verdade, que é Jesus, né? E está ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a qual eu acredito e sigo, fala que a gente tem que amar ao próximo. Então, em relação ao amor, o amor não tem religião. O Senhor Jesus, ele não tinha uma religião. O Senhor Jesus, na verdade, era um judeu. Ele não cultuava deuses. E eu não sou a favor, Ione, do ecumenismo religioso. Eu sou a favor do amor. Eu amo os muçulmanos, eu amo os judeus, os ateus, eu amo. Mas o ecumenismo religioso, não. Porque o meu Deus, você falou, Deus é um só. Então, o meu Alá se chama Cristo Jesus. Então Entendeu? é o seguinte, É isso. Nós convidamos vocês hoje para que a gente pudesse falar aqui sobre a intolerância, né? Por que a intolerância diante das diversas diferenças? E aqui nós temos pessoas diferentes também, mas nós não vamos falar só sobre a intolerância religiosa, mas sim a intolerância diante do mundo, diante do que aconteceu nos Estados Unidos e esse fato está abalando a todos os países e a todas as pessoas e não poderia ser. Por exemplo, nas torcidas de futebol, né? Aliás, um exemplo bem triste. Triste porque aí está. Quer dizer, eu posso ser tolerante, mas a minha tolerância não chega a ponto de dizer aquele que destrói os inocentes, os indefesos, os fracos está correto. Mas eu não posso fazer igual. Mas, padre, as trevas não se misturam com as luzes, né? E eu penso assim, que o espírito que moveu essa tragédia e essas tragédias, por exemplo, a guerra pode ter uma guerra dentro da própria pessoa, pode ter a guerra familiar, a guerra social, entendeu? Das pessoas não conseguirem se relacionar, e essas guerras que dizem que são santas, mas que de santa não tem nada. Então, o espírito que move uma tragédia dessa, eu não consigo acreditar que é um espírito, entendeu, de Deus. Eu creio que é um espírito do diabo. Porque acreditar em Deus é acreditar na palavra, no Salmo 91 aberto lá em casa, e aí, a palavra diz. Mas o critério deve ser a vida. O critério deve ser a dignidade da pessoa humana. Porque o critério religioso, eu posso usar como critério dentro do meu universo religioso. Agora, existe um critério religioso que eu uso para mim, mas existe um critério humano que está junto comigo, está junto com o sheik, está junto com os pastores, está junto com todas as pessoas. Amor ao próximo, respeito. O mais importante, segundo Coríntios. Coríntios. Pelo semelhante. O segundo Coríntios é isso. É o amor. É o amor. E uma coisa muito importante que eu como não religioso, eu adoro prática também. Mas ele era rabino, viu? Ele era um religioso. Ele era religioso mesmo, um rabino. E dizia que era Messias também. Bacana, eu gosto dele. Com ele não tem muito problema. Agora, eu acho sim que a demonização do outro começa com os fundamentalismos. E o mal real, que exclui o outro, que deixa o outro sempre o errado. Por que a gente não tem um exame de consciência? Não é o outro errado. A questão é o seguinte. O outro é o próximo. Então, é a questão, tipo assim, não adianta viajar muito, entendeu? E você não chegar no seu objetivo. Então, a gente tem que ser o seguinte, eu antes filosofava muito. Então, hoje eu tenho a seguinte concepção, conforme o que eu sigo, a Bíblia.
ser tua palavra sim, sim, ou não, não. Ou você segue a Deus, ou você não segue a Deus. Ou você ama o Senhor Jesus e tem Ele como o único Deus, ou não. Ou é sim, sim, ou não, não. Porque senão a gente vai rodar, vai nadar, Mas nadar, bom e senso, vai eu vi o acabar critério, né? morrendo O à bom beira da senso, praia. Eu ouvi o senhor um pouquinho, e não só sobre isso, quer dizer, não só especificamente sobre a religião. O que nos guia no dia a dia, nós temos regras para que se possa viver em comunidade, não é? Nós temos regras, a gente ensina as crianças a conviverem com os coleguinhas na escola, dentro de casa com seus irmãos. Falando, talvez a gente tenha a nossa divergência quanto quem é o Deus, mas nós temos o nosso Deus, que é único. Agora, a divergência é se ele é Jesus ou não. Para nós, é Deus o Criador. E os demais, que são criaturas, são servos de Deus. Então, Deus, ele é o único, é o Criador, é o absoluto, e os demais são submissos a Deus. E o princípio básico é a adoração de um Deus único. E a segunda questão é a justiça. Eu acredito que tudo que foi falado aqui, parabéns, falaram muito bem, só que tudo isso precisa de um ingrediente, que é o alicerce de tudo isso. O que é? Justiça. Fazer tudo isso, mas com justiça. Se você tiver justiça, você tem paz, você tem harmonia, você tem tudo que você pode, amor, tudo que você puder falar de qualidade. Aí eu você gostaria de voltar à intolerância, porque o amor é tolerante, não é? A gente ouve isso desde criança. Tudo que é intolerância, por exemplo, o sucesso da Mara pode incomodar outras pessoas, os Estados Unidos, que sempre foram tidos como uma nação muito poderosa, deve ter incomodado muitos outros países também. Uma dúvida, eu queria saber dele. Por exemplo, eu creio que Jesus é o grande herói. Ele morreu por mim. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele não divide a honra dele com nenhum outro herói. Esses homens que fizeram esse terrorismo lá nas Torres Gêmeas, eles são heróis? Para o senhor, eu quero fazer essa pergunta. Não, com certeza não. Nós condenamos isso. A religião islâmica, ela condena. Agora, por que perguntar para mim? Por que não perguntar para um americano, para um brasileiro? Por quê? Qual a conotação de perguntar para mim, porque eu como vi se fosse rapidamente muçulmano? lá nos bastidores, talvez eu tenha me equivocado. O senhor comentou alguma coisa, tipo assim, de grandes heróis, os que morrem pela pátria, alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Então, os que morrem pela pátria são heróis. Os que morrem defendendo a justiça são heróis. São da pátria do senhor, de lá? Não. Calma. Vamos tentar separar as questões. Olha só. Quem luta pela justiça? Quem luta em legítima defesa? Esse é herói. Qualquer um que luta para preservar a sua pátria, a sua família, a legitimidade dos seus direitos, esses são heróis. Agora, uma pessoa que ataca, que agride, que inicia uma agressão, esse sim é um terrorista, esse é fanático, esse pode ser qualquer coisa. Com certeza. Esse é doente, esse acha que pode dominar o mundo, e não é assim. Não é dessa forma. O que nós temos que tomar cuidado nesses debates e no momento que nós estamos vivendo, nós não com podemos certeza. fazer isso. Por quê? Os próprios cristãos, muitas vezes, usando o nome de Deus, mataram muitas pessoas. Então nós não podemos usar o nome de Deus para matar ninguém. Porque, né? padre... Isso padre, o que foi feito, por exemplo, na conquista das Américas, na conquista do Brasil. A Bíblia, vamos supor, que nós, evangélicos, seguimos, é basicamente a mesma da católica, a parte que tem a católica alguns livros a mais. E tem o Apocalipse. E o senhor deve conhecer até mais do que eu. E isso que está acontecendo, conforme o que nós sabemos em Apocalipse, nada é mais do que sinais. Nós já estamos vivendo sinais, como dentro do contexto todo bíblico, porque como padre eu acho que mais do que teoria, o senhor tem que falar mais da palavra. Agora, Mara, só um instantinho, olha, uns creem, outros não. Deixa eu só terminar o meu raciocínio, É que tem um tempinho aqui também para seguir, você sabe. Porque conforme a palavra diz, isso já é um sinal concreto que o Senhor Jesus está voltando. Que o Senhor Jesus está voltando. Então não adianta Mas você nesse caso, debater Mara, e não deixar... Mas eu acho que ele jamais voltaria para se vingar de alguma coisa. Não. Jamais voltaria para se vingar de alguma coisa. Com certeza. E eu acho o seguinte, quer dizer, o homem é o culpado de tantas destruições
que vem acontecendo, inclusive em termos ecológicos, nós sabemos, o homem é o grande culpado, ele desvirtua tudo, porque a maldade está na mente humana. Mas, Ione, se o homem é criação então, de Deus, não vamos... e Deus sim, falou que fez o homem à sua imagem e semelhança, não mas é o eles homem, desvirtuam é o durante o espírito caminho. do inimigo mesmo. A gente pode ter um caminho traçado e desviar dele, Mara, como já aconteceu com muitas pessoas, não é? Tem pessoas que têm um passado, hoje tem outro, você sabe do que eu estou Mas falando. não é o homem, é o E, espírito de repente retornam contrário, o seu caminho, o outras ficam espírito de perdidas. Deus. Posso só... Por favor, eu gostaria, inclusive, até, o tempo é muito curto, infelizmente é muito escasso, mas, se possível, uma conclusãozinha de cada um. a por religião, gentileza. eu gostaria a religião islâmica... Eu queria também, como conclusão, dizer de uma maneira muito prática, muito simples, e dizer, eu nunca vou usar a minha mão para lhe ofender, assim como eu quero segurar a mão do rabino. Então o importante, o Brasil tem que dar esse exemplo. Exatamente. Nós queremos ser um povo que vive no meio de conflitos, de diferenças, de... E que tal se todos nos dermos a mão também aqui na nossa plateia? Que é um isso momento mesmo. muito forte de união, de solidariedade. E para a beleza que nós humanos podemos dar, que é através da compreensão. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos nesse bate-papo tão importante, mas eu tenho que chamar um intervalo e a gente segue daqui a pouquinho com outras atrações do Ione para todo o Brasil. Já, já.